Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu queria trazer hoje para vocês algumas reflexões sobre o livro de Jó. O livro de Jó, na minha opinião, ele é um dos livros mais desnecessários da Bíblia, né? Mas como os religiosos, os cristãos, eles entendem que a Bíblia toda é inspirada pelo Espírito Santo, que é sagrada, que é inerrável, inerrante, né, inefável, então vamos falar um pouco desse livro estranho de Jó. O livro de Jó, na verdade, pessoal, ele não é uma história real, tá? Tanto na Bíblia hebraica, quanto nas Bíblias cristãs, ele não fica em livros históricos, como Reis, Crônicas, etc. Ele fica dentro dos livros sábios, poéticos, como Salmos e Provérbios. Então o livro de Jó não é uma história real, é só uma história para você buscar uma mensagem, tá? Até porque Jó não situa uma época, um lugar, um tempo, nem a nacionalidade de Jó dá para a gente definir, que fala que ele era da cidade de Uz, e os amigos dele são de umas cidades ou de povos ali que a gente nem conhece direito que povos são esses. Então o livro de Jó ele é só uma construção literária. O livro de Jó é pós-Babilônia, tá? E nós sabemos isso pela crítica textual. Porque é a primeira vez que aparece a palavra Satã na Bíblia, é no livro de Jó. Então ele é pós-Babilônia, quando os judeus tiveram contato com o zoroastrismo persa lá da Babilônia, e aí que surgiu essa palavrinha Satã na Bíblia, tá? E inclusive o livro de Jó, na Babilônia, tinha também um Jó babilônico, que pode ter sido a base que inspirou os hebreus a criar esse livro de Jó. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, contando a história desse Jó babilônico, que é anterior ao Jó da Bíblia, tá? Então quem quiser dar uma olhadinha, é só escrever na caixa de pesquisa Jó babilônico, mais o nome do canal, e procurar, ou eu coloco aqui no canal também para quem quiser assistir, tá bom? E o livro de Jó, ele tem também duplicatas, né? Se você pegar o capítulo 1 e o capítulo 2, você vê que são duplicatas. E alguns diálogos ali do livro também são duplicatas. Então ele não é fonte de uma mão só. Provavelmente é de duas tradições, tá? Agora o que acontece? No livro de Jó fala que Jó era um homem justo. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha muitas posses, muitos bens, e a família dele era muito unida. Cada vez a família dele, um dos filhos fazia um banquete, periodicamente, e chamava a família toda e eles se alimentavam. Aí o que acontece? Jó era tão justo que quando ele ia fazer seus sacrifícios, ele oferecia até pelos filhos dele, caso eles tivessem cometido algum pecado. Então, que leitura a gente pode fazer disso, de uma pessoa tão justa que perde tudo? Primeiro, algumas pessoas entendem que Jó está mostrando como que Deus lida com o sofrimento humano. Já outras pessoas dizem que o livro de Jó é para mostrar que pessoas justas também pode acontecer coisas ruins com pessoas boas. Teve até um rabino que falou isso lá no canal do Antônio Miranda. Ele falou, essa é a maior lição do livro de Jó, que coisas ruins acontecem também com pessoas boas. Já a leitura que eu faço é outra, que é uma leitura mais perigosa. Então, para que ser bom, se Jó era tão bom, segundo o livro, e ele perdeu tudo? Ele era justo, bom. Para que ser bom, então, se Deus não te protege na hora da dificuldade? Inclusive, quando eu passei aqui algumas fases difíceis, né, que eu sempre me abro aqui no canal com vocês, sempre vinha aqueles evangélicos falando, é porque você tem que procurar uma igreja, Jesus, amadinho, e não sei o quê. Jó era um homem temente a Deus. Por que Deus não protegeu Jó? Não é estranho? Quer dizer que Deus deixa o cara se ferrar todinho por causa de uma aposta ou um desafio do diabo. Então esse Deus não é tão justo assim. Inclusive uma das grandes lições que a gente pode tomar desse livro é exatamente essa. Por que a gente vê tanta gente filha da mãe por aí ganhando bem, altos salários, prosperando e fazendo um montão de coisa errada, e a gente vê às vezes tantas pessoas boas, honestas, decentes que não prosperam na vida? Talvez essa seja uma boa lição. Agora, tem alguns pontos interessantes aí na história de Jó que realmente contradiz a Bíblia inteira. Por exemplo, o diabo vai perguntar para Deus em 2 capítulos da mesma forma, né? Ele se apresenta perante Deus e Deus faz a mesma pergunta. De onde vens? Tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. Por isso que eu falei que é uma duplicata. A resposta do diabo também é igual nos 2 capítulos. De rodear a terra, passear por ela. Tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. Aí Deus fala para o diabo, vê como meu servo Jó é? Como se eles fossem amigos, sabe? Batendo um papo. Ó. Tá vendo meu servo? É justo, bom, decente, sempre fiel a mim. Aí o diabo fala, pois é, agora tira o que ele tem, duvido que ele não vai blasfemar contra ti. Então o diabo está provocando, tentando Deus. Sendo que a Bíblia fala que Deus não pode ser tentado pelo mal, lá em Tiago. E aí, como é que fica? Aí os crentes vão fazer aquele marabalismo, vão tentar harmonizar de qualquer jeito, mas aí tem uma contradição. Deus pode ou não pode ser tentado pelo mal? E o mais doido, Deus aceita e permite que o diabo tire tudo dele. Ó. Tá bom, toca tudo dele, só não tira a vida. Beleza. Só que quando chega em Jó, capítulo 1:16, um dos mensageiros que chegam para Jó fala que um fogo de Deus, não do diabo, um fogo de Deus caiu e matou todo mundo lá dos acampamentos dele, dos boi dele, sei lá, das propriedades dele.
Mas ele está falando que o fogo veio de Deus. Ué, então Deus estava macumunado com o diabo para ferrar com a vida de Jó? Vamos fazer uma aposta? Vamos? Além do diabo tirar tudo de Jó, Deus ainda dá uma forcinha? Porque está na Bíblia. A Bíblia não é inspirada, inerrante, inefável, não é o Espírito Santo que inspirou os autores. Fala que foi um fogo de Deus que destruiu isso aí de Jó. Tanto que no último capítulo do livro fala assim: e Deus abençoou Jó e recompensou de todo... Jó foi recompensado de todo o mal que Deus lhe fizera. Deus. Então estava ali duas forças estranhas para acabar com Jó. De um lado o diabo, do outro lado Deus. Quer dizer, é quase uma conspiração contra uma pessoa justa. Vocês acham justo isso? O cara estava lá bem, com sua vidinha, suas posses, vivendo bem, fazendo seu sacrifício. De repente, as duas forças da Bíblia, né? Na verdade, não é bem duas, né, pessoal? Isso é só para dentro do livro alegórico. Aí Deus e o diabo se unem para ferrar a vida do cara. Por que Deus e o diabo não se uniram para ferrar, por exemplo, Hitler, Idi Amin Dada, o rei Leopoldo, que decepou milhares de africanos lá na África? Aí você não vê Deus se unindo com o diabo para fazer isso. Agora, para ferrar a vida de um cara que até então era justo, que não tinha pecado, que não fazia nada de errado, é que nem eu falei. Então a gente pode tirar uma lição negativa desse livro. Para que ser bom? Se Jó era bom, justo, e mesmo assim Deus, além de deixar o diabo destruir ele, Deus ainda deu uma forcinha pro diabo? Estranho, né, pessoal? Essa história não faz muito sentido. E aí tem todo aquele lenga-lenga, aqueles diálogos filosóficos de Jó com seus amigos, tal. Deus também dialogando com Jó. O livro é longo, chato, sabe? Esses diálogos são meio confusos, sabe? Não são diálogos claros, do que você vai aprender pérolas de sabedoria no livro de Jó. E aí chega no final do livro, Deus recompensa Jó em dobro por tudo que ele perdeu. Tá vendo, amadinho? Deus é bom. Jó passou por essa aprovação para não ter que tentar, para não ter que blasfemar contra Deus. Que mesmo na miséria, na pobreza, da doença, ele não blasfemou contra Deus. Peraí, esse Deus não é onisciente? Esse Deus tem que fazer esse joguinho com o diabo para saber se o cara vai ser fiel a ele ou não? Sério? Não era mais fácil Deus perguntar ou fazer um teste mais simples, sei lá? Tipo perguntar pessoalmente: ó, Jó, se tu me amas, sacrifica a sua família inteira para mim. E fazer que nem Abrão. Na hora mandar um anjo impedir. Então Deus teve que ferrar um justo para saber se ele ia se manter fiel e não ia amaldiçoar ele, ou blasfemar contra ele. Ah, mas Deus devolveu tudo, e isso que importa, amadinha. A história teve um final feliz. Teve? Quer dizer que se você perdesse tudo que você tem hoje, um exemplo hipotético, que nem Jó, e recebesse em dobro, você ia ficar feliz? Claro que sim. Todo mundo ia dizer que sim. Claro, Ronaldo. Ia ficar muito feliz de recuperar as coisas que eu perdi. Beleza. Mas e a família? Se você perdesse todos os seus filhos, fossem mortos, todos, primeiro você ia enlouquecer. Você ia entrar numa depressão profunda. Você ia querer morrer ou até tentar se matar. Porque um pai perder um filho é muito pior do que um filho perder um pai. Porque o filho perder o pai, ele sabe que é a ordem natural. Um dia isso vai acontecer. Agora, um pai perder um filho é terrível. E aí depois que você perdeu todos os seus filhos, aí Deus vai lá te dar novas mulheres para você fazer novos filhos. É a mesma coisa? Então aí, Jó, essa aqui é a Sara, essa aqui é a Rebeca, essa aqui é a Lucinha, para você fazer novos filhos, tá bom? Tamo junto. E o apego que você tinha pela sua esposa e seus filhos? E aqueles 7 filhos e 3 filhas que Jó amava? Morreu, pronto, é só fazer outros filhos? Ah, agora faz outros filhos. Fora que pela história a gente não sabe a idade de Jó, né? Mas se ele já era um homem idoso, imagina ter que fazer novos filhos para cuidarem dele de novo na velhice. Não ia dar tempo nem da molecada crescer, Jó já estaria morto. Então, cara, com todo respeito, eu não vejo o menor sentido nesse livro de Jó. Eu até entendo. O único ponto positivo que eu vejo nele é essa questão que eu falei para vocês, né? Da questão de que pessoas, às vezes que são ruins, que a gente vê na mídia, no YouTube, em tudo que é lugar, prosperam e às vezes pessoas boas não prosperam. A única liçãozinha que eu consigo tirar de bom nesse vídeo. Agora, acho que os cristãos deveriam ler mais o livro de Jó, né? Porque, por exemplo, tem um salmo de Davi que fala assim: eu nunca vi um justo mendigar um pão. Então Davi não conhecia a história de Jó, obviamente. E tem evangélicos, que eu falei para vocês, quando eu passo fase difícil, eles acham que é porque eu não vou na igreja. Então eles deveriam ler mais esse livro, porque Jó era um homem justo, Jó era temente a Deus, ele sacrificava ao Deus de Israel, que seria o Deus verdadeiro, o Deus único, e mesmo assim ele perdeu tudo, e com a ajuda de Deus. E aí, galerinha, como é que fica? Então, quer dizer, quando eu passo um momento difícil é porque eu não estou na igreja. E Jó, era por quê? É porque o Senhor Deus cedeu a uma apostazinha com o suposto diabo, ainda deu uma forcinha pro diabo, mandando fogo do céu. Não dá, né, pessoal? A gente vê que esse livro não é um livro real. Ele é inspirado num Jó babilônico, tá? Eu já mostrei aqui para vocês no canal. Eu vou tentar, se eu lembrar, eu coloco aqui na tela final do vídeo, tá?
E realmente a história do ponto filosófico e moral não faz o menor sentido. Se fosse uma história real, com todo respeito, esse personagem Deus da obra fictícia de Jó, ele seria um grande pilantra. Em vez de proteger o justo, ele fez o justo passar por tudo aquilo só para fazer uma aposta com o diabo. Não precisava de tudo isso, né? Então, com todo respeito a quem crê na Bíblia, esse livro de Jó, para mim, é um livro falso. É um livro que não tem valor nenhum. Tá bom, galerinha? Então tá aí, só uma reflexãozinha para vocês. Quem gostou do vídeo, dá um like, por favor. Ainda mais hoje que é o último dia do mês, tá? Considere atualizar a página. Ativa o bendito sininho, que o sininho às vezes notifica quando o canal faz um vídeo novo, tá? Ou considere entrar nas listas de transmissão, WhatsApp, Telegram. Não é grupo, tá? Só lista de transmissão. Muito obrigado a todos aí que assistiram e que vão ajudar a dar um pouquinho de engajamento. Paz a todos.